Olá, agora eu estou no lugar certo. Estou aguardando o general solicitar a entrada aqui comigo. Obrigado a todos que estão entrando para assistir a nossa live. Vai ser uma conversa muito boa. Pronto. Tá me ouvindo, Caio? Positivo e operante. Tá jóia, tá jóia. Você está me ouvindo bem? Alto e claro. O som tá bom para todo mundo? Eu acho que tá, Caio. Boa tarde a todos. Salve, general Wilson Lauria, um homem que, durante o seu tempo de serviço ao Exército Brasileiro, construiu relações bilaterais de defesa com mais de 50 países e foi diretor do Campus Brasília da Escola Superior de Guerra, é um pensador das relações multilaterais, das relações de poder no mundo e da geopolítica. E eu vou passar já a palavra a você, meu caro, a Vossa Excelência, para ouvir suas impressões e depois começamos um bate-papo com troca de visões sobre esse cenário extraordinário que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos discutir geopolítica mundial. Geopolítica só pode ser mundial. Geopolítica, em especial, após e agora, no curso desse impacto que nós estamos vivendo de uma pandemia que está mudando a nossa história. General, a palavra é sua. Tá. Inicialmente, boa tarde a todos. Caio, muito obrigado por essa oportunidade. Eu acho que para mim é uma honra poder participar desse debate num momento tão importante para a nossa sociedade, face a um evento, podemos dizer aí um cisne negro, que nós ainda não sabemos como serão essas consequências. Tá? Como você mesmo já falou, eu vou tratar sobre os impactos geopolíticos dessa crise. Vou adotar uma metodologia que é utilizada na Escola Superior de Guerra, onde nós pegamos para a solução de problemas complexos. Nós delimitamos os problemas, partimos eles dentro dos campos de poder, isso facilita muito a análise. Eu vou me ater a fatos e dados que estão disponíveis em fontes abertas, e as conclusões são de minha inteira responsabilidade. Tá? O primeiro ponto eu gostaria de compartilhar como é que eu vejo essa crise. Eu entendo que a pandemia do Covid-19 ela é apenas um gatilho de uma crise global maior, que será multidisciplinar e ela é inédita. Ela é global porque ela vai atingir a todos os países. Eu não falar que vai atingir a todos é difícil, mas eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Ela é multidisciplinar porque ela vai impactar uma série de verticais. Ela não ficará restrita à segurança, à questão da saúde pública. Ela já está impactando a logística global. Ela vai impactar as cadeias produtivas. Ela vai impactar as organizações internacionais. Ela vai colocar essas organizações em xeque. Ela vai descortinar o que nós temos, não é de hoje, já tem algum tempo, uma crise global de liderança. E por que ela é inédita? É pela sua magnitude e pela velocidade que ela ocorreu. Se nós considerarmos o T0 dessa crise, o dia 31 de dezembro
de 2019, no dia 11 de março, a OMS declarou estado de pandemia. Então, nós temos aí aproximadamente 70 dias. E essa pandemia ela se alastrou em uma velocidade impressionante. Eu nunca vivi isso, algo semelhante. E se nós fizermos uma retrospectiva, olharmos segundo um viés histórico, não há nada semelhante a isso. Alguns analistas comentam que no período do pós-Segunda Guerra Mundial aconteceu algo semelhante. Eu não acredito, eu não tenho instrumentos para dizer isso. Tá? Até porque naquela época nós tínhamos algumas lideranças fortes. Isso hoje não existe. Tá? Naquela época nós não tínhamos a globalização, nós não tínhamos as cadeias globais, as cadeias de valor global distribuídas dessa forma, como nós temos hoje. Tá? Isso posto, eu vou começar comentando alguns pontos do aspecto político. E o primeiro deles, que eu não posso deixar de comentar, é a questão do multilateralismo e unilateralismo. Por nós temos uma crise global que atinge todos os países, a tendência natural é que os atores olhem mais para dentro. Isso traz consequências. Primeiro, ele enfraquece as organizações multilaterais. Nós teremos um impacto negativo nas organizações multilaterais. E nós teremos também algo que eu qualifico como muito grave, é que quando eu adoto uma postura unilateral, uma consequência direta disso, eu vou gerar uma série de ressentimentos. E no sistema internacional, se gerar ressentimentos, eles se agravam, eles não terminam muito rápido, eles têm uma durabilidade grande, e eles podem startear outras crises. Então, nós vivemos hoje uma dicotomia entre multilateralismo e unilateralismo, e o que nós teremos em um curto prazo são as nações adotando tendências unilaterais. O segundo ponto que eu gostaria de submeter à reflexão de todos é a disputa que nós temos hoje entre as duas grandes potências, que é a China e os Estados Unidos. Estamos falando de uma disputa política, mas ela é uma disputa econômica e ela é uma disputa tecnológica também. Por trás disso tudo, o que é que nós temos? Nós temos uma guerra de narrativas. Tá? Então nós temos que ter em mente que quando esses dois atores se posicionam, eles estão se posicionando para quem? Para o seu público interno. Nós não podemos esquecer que em 2020 nós temos uma eleição presidencial nos Estados Unidos. E nós não podemos esquecer também que em 2021 nós teremos a comemoração do centenário do Partido Comunista Chinês, que é quem conduz a China. Em relação aos Estados Unidos, nós temos uma postura relativamente defensiva. Qual é o grande objetivo? É manter o status quo. Os Estados Unidos não abrem mão de ser a grande potência mundial, nunca abriram. A diferença é que o presidente Trump ele adota uma estratégia, ele adota ações um pouquinho diferentes. Ele coloca ênfase no unilateralismo. Tá? Como eu disse anteriormente, isso traz consequências. Qual é a grande estratégia chinesa? A grande estratégia chinesa ela tem 3 objetivos muito claros. Tá? Sendo que o primeiro deles, e é o mais importante, é a preservação do regime. E para isso, a China admite usar todos os meios disponíveis. O segundo objetivo é ser a maior potência do Oriente. E o terceiro objetivo dessa estratégia é construir a grande Eurásia, cuja joia da coroa é a Europa. Ela quer atrair a Europa para a sua área de influência. Esses dois posicionamentos dessas duas grandes potências, elas trazem como reflexo direto o quê? O enfraquecimento do soft power de ambas. Por quê? Quando eu admito empregar todos os meios disponíveis para assegurar a sobrevivência do meu regime, eu posso criar fricções e gerar ressentimentos. Quando os Estados Unidos adotam uma postura unilateral, afastando os seus tradicionais, inclusive contra os seus tradicionais aliados, debaixo do guarda-chuva da OTAN, ele gera ressentimentos. Então, o impacto direto disso
é no soft power de ambos os players, ou um impacto negativo no soft power de ambos os players. Sobre Estados Unidos e China, eu vou dar uma parada aqui, porque eu sei que durante o debate muita coisa poderá vir a surgir, e se eu ficar falando de Estados Unidos e China, eu vou precisar de uma série de lives. É um assunto muito vasto e muito fértil para nós comentarmos. Tá. Um outro segundo ponto... É bom deixar claro, esta live é a primeira de um projeto que inclui OAB-DF, a Escola Superior de Advocacia do DF, a Academia Finatec, a UER, que é a consultoria de que o general é sócio, em que nós vamos discutir também com outros atores os desdobramentos desse primeiro ensaio da nossa conversa aqui. Isso é uma primeira conversa, esse debate vai longe. Estamos recebendo aqui o Dr. Dério Lins e Silva, presidente da OAB-DF. Muito obrigado pela sua participação. E com essa breve interrupção, querendo dizer apenas que nós não vamos liquidar esse assunto, nós vamos começar essa conversa. Com hoje, eu peço que o senhor continue com o seu segundo ponto. Tá. O segundo ponto, ele trata sobre o papel das organizações internacionais, e em particular da OMS. Nós temos que entender que uma organização internacional, ela é fundamentalmente uma entidade política. A OMS, ela tem o seu viés técnico, mas ela não deixa de ser uma entidade política. Então, ela tem várias limitações. O sistema internacional é forte a partir do momento que os atores abdicam um pouco da sua soberania para fortalecê-lo. E nós não estamos vendo isso. Tá? Então, o que acontece? Há muita crítica em relação ao papel da OMS, mas fazendo uma análise muito simples, eu acredito que a OMS ela tenha feito o que ela conseguiu fazer, que é emitir algumas recomendações, tentar articular, e principalmente com a China. Para aqueles que não se lembram, quando nós tivemos o problema da epidemia de SARS em 2003, a China, essa epidemia ela surgiu na China, e a China foi o principal afetado, a China proibiu o acesso da OMS ao seu território. E isso não aconteceu agora. Tá. Certamente o papel da OMS vai ser questionado. Na segunda-feira passada houve uma reunião que se chama Assembleia Mundial de Saúde, que é o órgão diretor e o corpo decisório da OMS. Ali mais de 100 países estão tentando passar uma resolução para uma investigação na OMS sobre a performance da OMS nessa crise. Ok? Então, eu acredito que ela fez o que ela teve condições de fazer. Ela articulou com a China, ela articulou com outros atores. Tá? É uma instituição que tem suas fragilidades, as organizações internacionais elas têm as suas fragilidades, mas eu gostaria de deixar muito claro uma opinião bem pessoal. Eu prefiro um mundo com organizações internacionais fracas do que um mundo sem organizações internacionais. Ok? Um outro ponto sobre organizações internacionais vai direto na ONU. Não houve uma resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a questão da pandemia do Covid-19. Isso ocorreu quando nós tivemos o caso do HIV, na epidemia do ebola na África. O Conselho de Segurança se posicionou, decretando esses dois casos como uma ameaça à segurança internacional. Em relação à atual pandemia do Covid-19, o Conselho de Segurança não chegou a consenso. Então, olhando tudo isso, nós podemos concluir o seguinte: o sistema da ONU sairá fragilizado. Okay? Mas, como eu disse inicialmente, eu prefiro uma ONU frágil do que um mundo sem ONU. Um outro ponto interessante, que eu já falei mais no início, é uma crise de liderança global. Quando nós falamos de uma resposta que a comunidade internacional tem que se organizar para dar uma resposta, o que eu vejo? Essa resposta ela não é espontânea. Ela não surge de uma hora para outra. Alguém tem que orquestrar isso.
Há 5 anos atrás, quando nós tivemos a epidemia do ebola na África, o que aconteceu? O presidente Obama assumiu esse problema e ele orquestrou toda a comunidade internacional para apresentar uma resposta. Tal fato não aconteceu agora. Então, uma resposta da comunidade global, da sociedade internacional, ela fica muito mais fraca. Tá, ok? Caio, eu estou vendo aqui uma pergunta do Wagner Botelho sobre o problema da pandemia com a questão da queda do petróleo. Nós podemos comentar isso mais adiante. Isso. Tá, ok? Então, obrigado. Então eu acabei colocando aqui, já coloquei considerações políticas, fiz algumas, encerrei as minhas considerações políticas por aqui, tratando sobre a fricção Estados Unidos e China, tratando sobre multilateralismo e unilateralismo, e as organizações e o papel das organizações internacionais. Eu gostaria de passar para um tópico que é muito importante hoje, que nós estamos vendo, ele tem uma série de consequências, que é a questão econômica. Tá, ok? E essa questão econômica eu vou abordar sobre a ótica da globalização. Algumas coisas do que nós estamos vivendo, que ocorrem hoje, nós começamos esse processo de globalização, os intelectuais qualificam, marcam o seu início na década de 90, vivemos uma globalização até a crise de 2008. De 2008 até 2020 nós vivemos um outro período, e daqui para diante, certamente, algumas coisas terão que ser reavaliadas. É o que eu denomino, o que eu batizo, de globalização 3.0. É uma terceira fase. Então, nós temos que reavaliar as cadeias globais de valor. Tá? Hoje nós temos a concentração dessas cadeias globais de valor em poucos países. Por exemplo, a cadeia global de valor da indústria automobilística, ela tem mais de 60% localizado na China. A cadeia global de valor de produção de medicamentos, ela tem mais de 90% concentrado na Índia. Isso é uma vulnerabilidade. Uma outra questão que tem surgido hoje, nós já estamos vendo alguns países se posicionando em relação a isso, é impor limites aos investimentos estrangeiros. Recentemente, a chanceler alemã apresentou e está tentando fazer passar no parlamento alemão uma série de leis para proteger setores estratégicos da economia e proteger aquelas empresas estratégicas. BMW, Porsche, ThyssenKrupp, Bayer, são empresas que eles não admitem vender, não admitem negociar, elas vão estar numa situação frágil no pós-Covid, mas eles já estão tomando as ações para proteger. Inclusive, se preparando para efetivamente tomar as ações públicas, né? Eventualmente assumir o controle de algumas dessas empresas. Eu lembro de ter comentado com o senhor uma entrevista na BBC com o CEO do grupo Daimler, da dona da Mercedes-Benz, em que foi perguntado a ele, o senhor antevê um horizonte de uma Daimler estatizada? E ele não negou. Pode acontecer. Tá, isso vai ao encontro de uma conclusão, na hora que eu falo sobre economia, haverá um aumento do papel do Estado na economia dos atores globais. Uma crise dessa magnitude, quem resolve é o Estado. O setor privado ele é muito importante, ele tem agilidade, ele consegue imprimir, dar momentum aos processos, mas uma crise dessa magnitude, quem tem resiliência para suportar uma crise dessa magnitude é o Estado. Tá? E mais recentemente, avançando um pouco mais nesse tema, eu comecei a escutar alguma coisa, fui pesquisar sobre isso, e vi uma notícia ontem que não me agradou muito, é um ponto sobre quebra de patentes. Quebra de patentes. Eu lembro que, algum tempo atrás, o Brasil foi um país que assumiu a liderança na OMC em relação à quebra de patentes para os remédios que tratavam a AIDS. Esse processo ocorreu. O Brasil foi um dos líderes que conduziu esse processo.
Okay? Então, essa questão de quebra de patentes, ela se encontra na pauta. Isso é um assunto que gera um certo fervilhar na comunidade internacional. Okay? Então, no aspecto econômico, o que eu posso ver, e o que eu já tenho visto, é uma maior participação do Estado na economia. Ok? Passando desse tópico agora para o campo psicossocial, o que eu posso dizer? Hoje eu assisti uma notícia de que o IDH mundial, em seus 30 anos, nos 30 anos que ele vem sido calculado, que ele vem sido aferido, pela primeira vez o IDH vai cair. Ele é muito pesado, o IDH ele é uma soma de fatores, uma soma onde tem um peso muito grande a questão da saúde e a questão da fome. Então o IDH mundial ele tem uma tendência de queda. E corroborando com isso, tá, nós vamos verificar impactos negativos em todos os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. São 17. Essa crise, a crise que foi starteada com a pandemia do Covid, ele vai impactar negativamente todos eles. Eu tenho uma preocupação muito grande com o objetivo número 2, que ele trata sobre a fome. Hoje no mundo, nós temos 135 milhões de pessoas vivendo em uma situação de insegurança alimentar. Segundo as Nações Unidas, esse número ele vai multiplicar, ele vai atingir a cifra de 265 milhões de pessoas vivendo num contexto de insegurança alimentar. Isso é muito grave. Isso é algo que é muito complicado. Okay? Mais um tópico na área psicossocial, e eu já falei sobre isso anteriormente, é a questão dos ressentimentos. Tá? Os ressentimentos eles têm um potencial de destruir o que vem sido feito ao longo do tempo, fragilizar as organizações internacionais, e um caso muito claro disso é a própria União Europeia. Tá? Hoje eu tive a oportunidade de ver uma pesquisa que ela foi apresentada, foi feita por um instituto chamado Eurobarômetro, que é um instituto vinculado à União Europeia, tá, ao Parlamento Europeu, e esse instituto apresentou uma pesquisa que diz que 38% dos italianos eles desejam que a Itália saia da União Europeia e saia da zona do euro. 42% pede que ela permaneça, e nesse meio nós temos um universo que se posiciona, que deve sair da zona do euro e permanecer na outra, ou uma e outra. Mas a própria União Europeia, que é um caso de sucesso, em uma organização, em um arranjo regional, é um caso de sucesso, que ele tem 70 anos de trabalho, de muito esforço em relação a isso, ele se vê ameaçado em relação a ressentimentos que poderão vir a surgir. Tá? Um outro aspecto interessante é o impacto dessa crise naqueles setores, naquela comunidade menos favorecida. Questões migratórias, os refugiados, tá? Regiões de conflito, particularmente aqueles conflitos que têm como seu driver, como a sua causa raiz, a disputa por terra, a disputa por água e a disputa por alimento. Quando eu falo de terra, eu estou falando de terras aráveis. Eu já entrei, inclusive, no campo militar, mas isso é importante. Então, podemos ter um recrudescimento nesses conflitos. Tá? E um outro dado interessante sobre o campo militar, nós vamos ter um aumento, o aumento da presença norte-americana e aliada na região do Pacífico e do Oceano Índico. Tá? Nós tínhamos até bem pouco tempo uma organização dentro do Departamento de Defesa, ele partia ao mundo em comandos regionais. Então nós tínhamos o comando regional, que era o Comando do Pacífico. Hoje esse comando ele mudou, ele teve a sua área de responsabilidade ampliada, envolvendo o Oceano Índico. Se nós olharmos hoje, onde estão os porta-aviões americanos, eles possuem 11, e eles estão hoje com 7 deles no mar.
5 desses porta-aviões estão, dos porta-aviões de seu respectivo grupo de batalha, eles se encontram na região do Pacífico e do Oceano Índico. Tem um que se encontra parado em Guam, por causa do caso do Covid. Então, nós temos outros 4 naquela região. Alguns retornaram para... Alguns, não estou me referindo a porta-aviões especificamente, mas a parte da frota no Pacífico retornou para a Califórnia por causa do Covid. As tripulações estavam infestadas. Sim, isso aí é o caso que ocorre hoje. Se eu não me engano, hoje nós temos 2 desses porta-aviões estão em San Diego. Eles retornaram para San Diego. Um está em Guam, o outro está no Golfo Pérsico, onde é a sede da 5ª Frota, e nós temos um outro porta-aviões na região aos arredores do Havaí, onde eles se encontram hoje. Tá? Então, o que acontece com isso? Nós vamos verificar um aumento da presença militar norte-americana e aliada na região do Índico e do Pacífico. Só que não será apenas presença militar norte-americana e aliada. O chinês vai aumentar as suas ações, aquelas ações de projeção de poder, aquelas ações do show the flag, mostrar a bandeira, estarão presentes. E não vai ser apenas ali. Os exercícios que são conduzidos pela Rússia e pelos seus aliados prosseguirão. Então nós teremos uma intensificação dessas ações de demonstração de força. Tá ok? E praticamente já encerrando esse pequeno briefing, até uma redundância, né? Eu vou falar sobre o campo científico e tecnológico. E um exemplo disso é exatamente a nossa live hoje. Se nós não estivéssemos vivendo esse momento, onde é que nós estaríamos hoje? Muito provavelmente, hoje à noite, no auditório da OAB. Tendo essa mesma conversa, tomando uma cerveja no bar. Ou até no auditório da OAB, fazendo uma apresentação formal, como nós tivemos naquela ocasião. Exatamente. Então, a sociedade ela já é digital. E se tornará cada vez mais digital. Algumas coisas, alguns procedimentos que nós estamos fazendo hoje, eles vieram para ficar. Ela se tornará cada vez mais digital quando nós tivermos o 5G, quando nós tivermos a internet das coisas funcionando na sua plenitude. Só que isso traz no contrapeso dele, traz como consequência uma questão que também é uma questão global, tá? E é uma excelente oportunidade para o Brasil se posicionar, que é a questão da segurança cibernética. Quanto mais digital, nós teremos uma maior demanda pela segurança cibernética, por soluções de segurança cibernética. Durante a crise, acredito que há umas 2 semanas atrás, aquela plataforma Zoom ela foi hackeada. Então, à medida que o mundo se torna mais digital, o que acontece? A demanda pela segurança cibernética aumenta. E essa é uma excelente oportunidade para o Brasil. Eu vou fechar a minha apresentação, para que a gente tenha tempo de conversar um pouquinho mais. Eu vou destacar 2 pontos. Primeiro deles, eu tenho a convicção de que o que eu falei aqui, eu não apresentei um futuro muito promissor. Eu estou sendo bastante realista da maneira que eu vejo o problema atual. Mas eu entendo também que eu delimitar o problema e eu reconhecer que esse problema existe, este é o primeiro passo para que eu possa resolvê-lo. E quando eu falo em reconhecer a crise, eu gostaria de agregar uma ideia de que a solução para essa crise, o que acontece? Ela passa obrigatoriamente pela cooperação internacional. Nós teremos um choque nos organismos multilaterais, nós teremos um choque, um crescimento das tendências unilaterais, mas eu vejo isso como uma oportunidade. Eu entendo, não no pós-imediato dessa crise, mas mais adiante, o sistema multilateral poderá sair fortalecido, ele deve ser entendido como uma oportunidade para se fortalecer, porque a solução para essa crise, ela passa pela cooperação. Cooperação para se descobrir a vacina, cooperação para ajudar aqueles mais necessitados. Então eu vejo dessa forma. E como alguns insights, oferecer alguns insights em relação a isso,
daquele contexto do que eu chamo de globalização 3.0, algumas coisas nós temos que começar a pensar. A primeira delas é um rebalanceamento da questão da autossuficiência e da interdependência. Eu não vejo como uma solução, uma boa solução, eu ter a minha, particularmente para o Brasil, um exemplo, que eu sou um grande produtor de automóveis, eu ter mais do que 60% dessa cadeia de valor dependente de um fornecedor. Uma outra questão que ela está posta na mesa é a discussão eficiência e resiliência. Quando eu tenho uma cadeia de valor just in time, ela é muito eficiente. Mas qualquer abalo, ela não tem resiliência para sustentar esse abalo. Um outro ponto que eu vejo também como uma grande oportunidade é que os mecanismos regionais de cooperação se fortaleçam. Principalmente com algo que eu tenho discutido muito, eu tenho conversado muito sobre isso, procurando desenvolver ecossistemas produtivos locais. Foco em soluções locais. O desenvolvimento de ecossistemas, de vários ecossistemas produtivos locais, primeiro, ele me dá redundância. E segundo, é mais fácil começar uma estratégia de reconstrução bottom-up, de baixo para cima, que eu começo a engajar menos stakeholders do que vir de cima para baixo. Ok? Eu encerro por aqui, Caio. Nós podemos conversar, nós temos tempo ainda para isso. Tem algumas perguntas e nós podemos alongar essa conversa por mais algum tempo. Acredito que nós tenhamos ainda um tempo, mais ou menos uma meia hora ainda. Muito bom. Eu vou tentar. Muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal está reagindo muito bem à nossa conversa. E eu vou, como a minha formação é governo, Estado, relações governamentais, como o processo de decisão se dá, o que move o processo de decisão, eu vou fazer algumas pontuações a respeito desses dois atores, mas um terceiro, e começar por ele, que é a Rússia. Nós falamos muito pouco da Rússia, e em homenagem ao Wagner Botelha, que é casado com uma russa, e, amigo meu e que está nos acompanhando, eu vou fazer uma homenagem ao papel importantíssimo da Rússia aquilo que foi a década de 2010 e que simplesmente transformou a história do mundo. Nós vínhamos numa toada de ordem mundial estabelecida pelo Tratado de Westfália, uma ordem mundial de pós-Segunda Guerra Mundial com a ONU, etc. Mas, nos anos 2010, isso mudou profundamente e está afetando o mundo todo. E isso que eu gostaria de comentar. Em 2002, surgiu esse grupo interessantíssimo que é o Shanghai Cooperation Organization, a Organização de Cooperação de Xangai, que junta China, Rússia, Índia, Paquistão e o centro da Ásia. O centro da Ásia, a Ásia Central. Eu tenho muito apreço pelo trabalho, você sabe disso, do professor Peter Frankopan, que escreveu 2 livros recentemente, The Silk Road, a Rota da Seda e as Novas Rotas da Seda. Quem escreveu antes de 2018 tem muito pouco a oferecer ao debate sobre o que está acontecendo hoje no mundo. A década de 2010 transformou a nossa realidade profundamente. Quando surgiu essa Organização de Cooperação de Xangai, ela juntou China e Rússia e o centro da Ásia.
E ao longo da década dos 2000, né, de 2000 a 2010, essa aproximação da Rússia com os planos e as intenções e a evolução da China, eu suponho, tem alertado a Rússia para a necessidade de se preparar para ter na sua borda a nova potência em todas as escalas, em todas as medidas, mundial. E com o líder como Putin, a reação não foi exatamente algo tranquilo. O que nós assistimos, o que move a Rússia hoje, e eu estou me referindo ao que disse o embaixador Stepanov nesse livro extraordinário organizado pelo meu amigo Felipe Nasser e o embaixador Benoni Belli. São duas estrelas da nossa diplomacia que foram buscar a visão de mundo dos formuladores de políticas internacionais das grandes potências e dos países mais relevantes. E nós temos aqui o posicionamento da Rússia e da China muito claros. A Rússia começa, o embaixador russo começa deixando claro que não vejo o Ocidente como um adversário, só que eu espero reciprocidade. E os fatos históricos a que nós assistimos na década de 2010 foram de que nortearam um avanço da Rússia para garantir que a OTAN não fosse mais além, não chegasse à Ucrânia como pretendia, e que a União Europeia não tivesse a Ucrânia como o seu parceiro. Em 2002, Putin era a favor de uma Ucrânia na União Europeia. Em 2011, ele era contrário. Invadiu a Ucrânia e seguiu negando que invadiu a Ucrânia e mudou o regime na Ucrânia com títeres dele. Tá? E isso deu início a um processo de transformação enorme. Por quê? A Rússia vê, obviamente, a OTAN como um problema e a União Europeia como um problema junto com a OTAN, e ela não podia ter esses problemas todos tendo uma China crescendo debaixo dela. Então precisava se livrar de um problema maior, de um problema lateral, e ficar apenas com a China. Com a China criou o Shanghai Cooperation Group, criou outros grupos de cooperação que chamam sob o nome Eurásia, e juntando a Ásia Central e pondo ou não a China dentro desses grupos de cooperação da União, a União da Eurásia, dos Estados da Eurásia, que é uma das iniciativas do Putin. Mas quando ele se volta para a Europa, em vez de procurar cooperação, coesão, segurança e reciprocidade com a Ásia, ele diz: eu preciso de uma Ásia, de uma Europa desunida. E preciso neutralizar a OTAN e a ordem da Segunda Guerra Mundial precisa chegar a um fim porque ela não me serve mais. E o que fez ele? A Rússia avançou sobre a Ucrânia com estratégias de rede social. E o estrategista na Ucrânia foi o senhor Paul Manafort. Agora chegamos ao nome de pessoa. Estou indo de geopolítica para pessoa. Paul Manafort está preso hoje por ter recebido recursos da Rússia não declarados e foi preso após ter sido demitido da campanha do presidente Trump. Paul Manafort, homem da Rússia na Ucrânia, homem de Trump nos Estados Unidos. Essa relação, o modo como isso chegou lá,
como Putin chegou aos Estados Unidos, tem a ver com a noção de grande Eurásia, que é o embaixador Stepanov diz isso com todas as letras. O que a Europa, o que a Rússia quer é uma grande Eurásia, uma Eurásia de Vladivostok a Lisboa, que envolva toda a massa da China, ele trabalha com a China e trabalha com a Ásia Central, e desarticula a União Europeia, porque esse é um anteparo ao seu interesse de ter tranquilidade com uma Europa que não o pressiona. E com isso nós assistimos ao avanço de uma nova política na Europa. A política que gerou o Brexit, que foi construído também por rede social, pelas mãos do senhor Steve Bannon, que substituiu Paul Manafort na direção da campanha do senhor Trump. Então nós vemos essa ideia de rede social interferindo na política, começando a ganhar corpo. Primeiro na Europa, nós vemos um Macron que ganhou a eleição em cima da Marine Le Pen, e Marine Le Pen havia derrotado todos os candidatos tradicionais da política da França, que é um esteio de democracia, e uma ameaça à democracia na França um significado enorme. Então, nessa toada, nós vemos governos surgindo na Europa, na Polônia, na Hungria, Boris Johnson no Reino Unido, na Itália com Salvini, que não são apenas conservadores, são de extrema direita, que têm uma agenda contrária à União Europeia. E temos um Trump que enxerga a União Europeia como custo, a Europa como custo, a Europa como problema, e junto com ela todo e qualquer organismo internacional. Aí vem o discurso do antiglobalismo que chegou ao Brasil. Esse antiglobalismo significando nós estamos gastando dinheiro demais com organismos ineficientes que não atendem ao interesse, diz Trump, da América. Então vamos pôr a América primeiro, America First. Vamos fazer a América grande novamente. America First foi um dos lemas de 1930 com Roosevelt, New Deal. E enfim, e era um discurso que eu não vou nem entrar muito nessa discussão. Mas o fato é que nós assistimos, por impulso da Rússia, uma nova ideia de política, uma ideia de política mediada e aplicada através de redes sociais, de ataque à mídia, a mídia como inimigo, a construção de inimigos reais ou não reais, um descolamento da realidade, uma necessidade de manter crises diárias, crises constantes. Nós assistimos isso, a quem esteja acompanhando, assistimos a isso nos Estados Unidos, assistimos a isso no Brasil. Crises diárias para evitar que se discuta como resolver problemas. Isso tudo ia muito bem para o projeto, para esse grande projeto de contenção da participação da Europa e dos Estados Unidos no crescimento da China, até que sobreveio a pandemia. Porque a pandemia é um fato inegável. Enquanto você usa o que nós chamamos agora de fake news como instrumento de poder, instrumento de desvio de debate, e isso é um fenômeno que foi utilizado pela primeira vez na Europa, na Ucrânia, pela Rússia, e depois com o apoio russo no Brexit, e com o apoio russo nos Estados Unidos, nós chegamos ao ponto em que agora não dá mais para mentir.
E quem está insistindo na mentira, chegando agora à pandemia, como instrumento de governabilidade, está nos 3 primeiros lugares dos países mais infectados do mundo: Estados Unidos, Rússia e Brasil. Esse movimento, que é justificado por uma necessidade de conter a ascensão da China, acaba nos afetando diretamente aqui no Brasil, que nem tem nada a ver com essa história. O Brasil é a periferia da periferia do mundo. Era a periferia do centro quando a Europa e os Estados Unidos eram centrais. Agora a Ásia é central no mundo. Agora nós somos a periferia da periferia. Então nós estamos sofrendo as consequências de um movimento geopolítico, de proporção geopolítica, de ajuste do mundo à ascensão da China, que nos afeta agora diretamente. E da pior maneira, porque nós não conseguimos, como o senhor bem colocou, enxergar, ou não existe um líder mundial que nos conduza nessa situação. Xi Jinping, lá, o chinês, que conseguiu neutralizar, pelo menos com as informações que chegam a esse lado do mundo, rapidamente a pandemia, não assumiu essa liderança, não quis esse papel. Deixou o papel nas mãos da OMS, mas a OMS não é uma grande potência mundial. O fato é que, então, nós estamos, em meio à pandemia, sendo envolvidos num ambiente global de tensão entre Rússia, China e Estados Unidos, e sofrendo as consequências disso. Quando o Wagner perguntou sobre petróleo, ora, o petróleo foi pré-pandemia. Aquilo foi uma tentativa de impedir que os Estados Unidos avançassem com a indústria de petróleo local. A queda do preço do petróleo acabou com a indústria do gás de xisto americano. Desapareceu. Nós sabemos disso. E foi eficiente. O movimento, o Putin é extremamente eficiente, tão eficiente que nós estamos na situação em que nos encontramos. Eu queria fazer essas considerações apenas, porque nós não tínhamos falado de Rússia. Tá. Mas agora eu deixo as suas considerações, nós estamos chegando ao fim, eu deixo as suas considerações e os seus comentários sobre esse contraponto. Caio, tem uma pergunta de uma... chama-se Fabiana Matias. Ela pergunta se existe uma expectativa ou uma tendência de retaliação internacional contra a China. Fabiana, eu não vejo dessa forma. Olhando essa questão, o que está muito claro? A China ela adotou uma postura de tentar expandir a sua influência atuando com o seu soft power. Só que soft power ele não é apenas dinheiro. Ele tem que ter liderança e ele tem que ter alguma coisa chamada legitimidade, credibilidade. O que eu acredito é que nós teremos o quê? Uma reação, um enfraquecimento do soft power chinês. Nós não podemos esquecer que no início dessa pandemia, a China censurou alguns dados. Existe um reporte que, no início de janeiro, por volta do dia 5 ou 7 de janeiro, um laboratório em Xangai ele descobriu a sequência genética do vírus. Ele entrou em contato com a autoridade de saúde chinesa para poder fazer essa difusão, para poder passar esses dados. Essa autoridade de saúde chinesa não respondeu. No dia 11 de janeiro, ele divulgou na internet, em um site chamado virology.org, e utilizou uma outra plataforma digital para divulgar a sequência genética do vírus. O que aconteceu na sequência? O laboratório foi fechado pelas autoridades chinesas. No dia 12 de janeiro, o governo chinês
repassou essa sequência genética para a OMS. Então, esse tipo de atitude, que é uma atitude de governo autoritário, e é fácil de entender isso. Se nós enxergarmos isso pela ótica chinesa, é muito fácil de entender. Porque o que acontece? A China, quem governa a China é o partido. E o partido chinês, que estudou muito a queda da União Soviética, ele entende que o que o sustenta é a relação de confiança do povo chinês com o partido chinês. Então, o Partido Comunista Chinês ele tem que atender às demandas do povo chinês. A partir do momento que isso que ele é questionado nesse ponto, na visão chinesa, isso é o início da queda, que foi assim que aconteceu com a União Soviética. Então, nós temos esse problema. Então, é fácil entender qual é a postura chinesa. Ela vai empregar todos os meios disponíveis. Só que, trazendo isso para a comunidade internacional, como a comunidade internacional enxerga um país que censura dados científicos? E como a comunidade internacional lida com estados e governantes que negam verdades científicas? Nós estamos numa tensão muito complicada, num momento em que a realidade grita e luta contra projetos políticos que são, respondendo à pergunta da nossa companheira, são todos uma grande reação à China. Quer dizer, não é que Então, vai haver uma reação à China. O que nós já estávamos vivendo uma reação mundial ao choque tectônico da ascensão da China com o resto do mundo. E no meio disso tudo veio ainda da China uma pandemia que o mundo não soube controlar, também por causa dos meios que procurou para poder fazer essa reação à China. Quer dizer, uma política da irrealidade, uma política da crise constante, um desprezo pelas instituições democráticas, um desprezo pela mídia e um desprezo pela ciência. Quer dizer, isso não é uma realidade brasileira só, isso está acontecendo na Europa, isso está acontecendo nos Estados Unidos. E não é uma loucura global, é um projeto político de reação à ascensão da China. Tá. E voltando ao ponto da pergunta, eu não acredito que haverá uma retaliação, mas eu tenho a convicção de que o poder, o soft power chinês, será afetado negativamente. Tá, respondendo a pergunta da Fabiana. Pois não, Caio? Bom, e pontuando, fazendo um contraponto à sua visão a respeito dos mecanismos internacionais, multilaterais, essa tendência de retração das cadeias produtivas e cadeias de suprimentos, elas vêm também na direção de dizer não podemos continuar ajudando a China a crescer, precisamos cuidar do nosso canto. Então, o processo de globalização está sofrendo uma retração muito violenta, já estava sofrendo esse processo por esse projeto conservador que nós estamos assistindo na Europa e nos Estados Unidos e no Brasil, mas agora, ainda mais imediato, por causa da pandemia. Então, os mecanismos internacionais, se eles conseguirem sobreviver a isso, vão sobreviver melhor na Ásia, porque lá eles estão construindo cooperação, do que deste lado do mundo, em que o discurso é justamente de não America First, não Brasil acima de tudo e acima de todo, Deus acima de todos, não nós primeiro. Sobre esse ponto da globalização, eu acredito que ela vai ser reorganizada. As cadeias produtivas, as que estão desdobradas, uma reorganização de uma cadeia produtiva desdobrada, ela não é simples.
Mas as novas cadeias produtivas, elas certamente, nós vamos ter que pensar nisso. Tá? Nós estamos encerrando, nós estamos agora em cima da pinta para encerrar a nossa live. Mas prossiga. Ok. Se nós formos Bem, interrompidos, eu só quero dizer que foi um prazer enorme e uma honra ter a sua companhia nessa boa conversa. O mundo está em chamas, mas nós estamos aqui com o nosso uniforme de bombeiro procurando a água. tá, nós temos condições de apagar essa chama, Caio, eu não tenho dúvida disso. Tá? Não é à toa que nós somos animais racionais. Tá? Então, nós temos condições de resolver esse problema. Para fechar a nossa conversa, para mim foi um prazer estar aqui. Estou sempre disponível. É um prazer conversar contigo sobre esse tema. Tá? E nos encontramos à disposição. Tá, ok? Agradeço a todos que nos ouviram. Eu tenho aí, tem uma pessoa que fez um comentário algum tempo atrás, durante a nossa live, é o Alexandre Pérez. O Alexandre Pérez é um profundo conhecedor de um tema chamado direito cibernético. Tem conexões muito interessantes com o Centro de Excelência da OTAN em Tallinn. Olha que beleza. Tá, conhece o tema. Ele fez um comentário aqui ao longo sobre a questão da segurança cibernética. Tá, então, você trabalhou comigo, serviu comigo durante bastante tempo, é um amigo. Então, nós estamos acreditando. Então, alguém para chamar para uma próxima live. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, eu acho que nós estamos indo bem. Mais uma vez, foi um prazer e eu me coloco à sua disposição para alongar, aprofundar essa discussão. Ok, Ingrid? Bom, em nome da OAB, do Distrito Federal, muito obrigado, e da ESA também, da Academia Finatec. Agradeço muito a sua participação e a participação de vocês todos que nos acompanharam durante essa hora. Não é um tema corriqueiro, não é um tema que nós possamos acompanhar todo cheio de sorrisos, mas temos, na verdade, nós estamos vivendo tempos muito estranhos, mas que ficaram mais claros, imagino, espero para vocês todos e entre nós, depois dessa boa conversa. Obrigado a todos, boa tarde e aguardem, vem o webinar sobre essa pauta, com mais gente boa. Obrigado, boa tarde. Grande abraço.